aí, pessoal, olha o Pastor Raul aqui para mais um Nascido ESC. Vocês viram que eu tô ficando um homem sério. Já tô com uma camisa, já tô um pouco melhor. Vim gravar os Nascido ESC desse mês, assim, arrumadinho. Então vamos lá, vamos parar de conversa fiada e vamos pro Nascido ESC. Vamos responder a dúvida de hoje. Eu preparei um estudo que tá muito legal para vocês, para a gente aprender junto, para a gente discutir. Aliás, deixe tua opinião aqui embaixo a respeito desse Nascido ESC, porque eu posso demorar para responder, mas pessoal, eu leio todos os comentários de vocês. Vamos lá. Bom, sendo salvo, afinal de contas, se eu sou salvo, eu posso continuar a pecar? Eu tô salvo, então não peco mais. Jesus pagou os meus pecados, acabou, não sou mais pecador. Vamos bater um papo a respeito disso. Nós vamos fazer vários vídeos sobre Romanos, tá bom? Esse mês aqui no Nascido ESC, porque tudo tem a ver com esse assunto. Então, Paulo começa aqui chamando atenção para aqueles adeptos de uma vez salvo, salvo para sempre, que acham que podem continuar no pecado, porque afinal de contas já fazem parte da graça, Jesus morreu por eles. Vamos ler Romanos 6, verso 1, que diz assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? Ou seja, vamos enfiar a cara no pecado, vamos chafurdar no pecado, porque assim vai mostrar como Jesus é grande, sua graça é suficiente, como sua palavra é maravilhosa. Então vamos enfiar o pé na jaca para que Jesus seja engrandecido. É isso? A gente tem que recordar que em Romanos 3,8 já fala assim, ó. E por que não dizemos como alguns caluniosamente, olha, caluniosamente, afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Olha só, Paulo combate em termos breves essa distorção da doutrina da graça. Aqui, no capítulo 6, a sua refutação é detalhada. É preciso ainda enfatizar que não estamos tratando aqui de mera objeção teórica à doutrina da graça. Aliás, embora alguns dos que formularam essa pergunta podem ter tido a intenção de que ela fosse interpretada como uma objeção ao ensino de Paulo, outros de modo algum estavam objetando. Deleitavam-se antes na doutrina de Paulo, como a interpretavam, né? Ou seja, interpretavam errado e viravam os olhos na teologia de Paulo, né? E estavam dizendo, continuemos pecando para que a graça aumente. Em outras palavras, eles pegaram os dizeres de Paulo e o que eles estavam fazendo com o ensino de Paulo? Não, pode deixar, a gente pode pecar, porque assim a graça, a gente vai estar fazendo mais jus à graça. Olha que coisa interessante para a gente dizer o mínimo. Quando Paulo afirma que alguns dos ensinos estavam sendo distorcidos, ó, 2 Pedro 3,16 é dito assim, ó. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha só, aqui Pedro está falando da obra de Paulo. Realmente, você vai ver na obra de Paulo determinados trechos onde ele está falando de um assunto e ele desvia desse assunto, começa a falar de uma coisa totalmente desviada, que não tem nada a ver com aquilo que ele estava falando inicialmente, depois ele muitas vezes ele vai para outro assunto, depois ele volta naquele. Então nós temos que estudar a obra de Paulo de uma maneira correta. Nós temos que prestar atenção nos escritos de Paulo e sempre pontuar. Por isso que eu recomendo para vocês, sempre que estiverem lendo Paulo, o que vocês devem fazer? Tomar nota daquilo que vocês estão lendo e sempre procurar pontuar o assunto que ele está tratando. Olha a importância do contexto aí. Porque aqui, como Pedro está falando, o que eles faziam? Os instáveis, ou seja, aqueles ignorantes no sentido de não conhecer, ou instáveis, ou seja, que eles estão cada hora com o pé num barco, eles costumavam deturpar não apenas uma passagem, mas eles deturpavam toda a escritura.
Então a gente tem que tomar um certo cuidado, a gente tem que interpretar os escritos de Paulo da maneira correta, que é o quê? Pontuando, estudando, entendendo qual é o assunto que ele está tratando. Bem que ele poderia estar pensando nessa tentativa específica de torcer o significado das palavras usadas por seu querido irmão, o apóstolo, para os gentios. Sabemos, pelo menos, que o que fez Judas mudar a sua intenção sobre o conteúdo de uma carta que havia planejado escrever foi o fato de que certos indivíduos haviam transformado a doutrina, a graça de Deus, em libertinagem para viver imoralmente. Vocês percebem que em vários locais da Escritura você vai entender e você vai receber ensino contrário a essa questão. Se eu sou salvo, eu posso continuar no pecado, porque afinal de contas, eu estou salvo. Eu sou salvo por Deus, por Cristo, pelo mérito de Cristo, então eu não tenho com o que me preocupar, né? Então eles transformaram a graça de Deus em libertinagem para viver imoralmente. Então aí, ó, Judas 4 fala assim, ó, pois certos indivíduos se introduziam com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Cada época tem produzido a sua cota de enganadores. Um exemplo que nos vem à mente é o monge russo Rasputin. Por certo tempo, ele foi um protegido muito influente do imperador Nicolau II. Sua doutrina parece ter sido esta: quanto mais uma pessoa peca, mais graça ela receberá. Portanto, peque à vontade. Você percebeu? Aqui outro exemplo. Você percebeu como as coisas sempre dão a volta e acabam na natureza pecaminosa do homem? Porque olha só, vamos pegar as 95 teses que Lutero pregou lá na porta da catedral, na porta da igreja. Olha que legal. Se você pegar essas 95 teses, eu quero que você me fale uma daquelas teses que não se aplica à igreja evangélica hoje. Trata-se do quê? Trata-se de se salvar dos pecados. As indulgências. As 95 teses, elas tratam da indulgência. Então, me fala uma coisa, a única coisa que mudou hoje é o seguinte: deixou-se de vender uma indulgência pela salvação e a coisa ficou pior ainda, porque hoje se coloca a salvação em quinto lugar de importância e se coloca o dar o dinheiro, comprar a indulgência para ter dinheiro de volta como se fosse um investimento terreno. Olha que coisa interessante. Vocês percebem como dá volta? E aqui a mesma coisa. Olha só, lá atrás a Bíblia já alertava por esses que achavam que poderiam continuar pecando, porque assim Jesus, os salvando, iria valorizar mais o sacrifício de Cristo, ou as pessoas veriam um Cristo maior ainda. Pessoal, eu cometo erro. Antes de gravar esse vídeo, eu cometi um erro. A cada minuto que eu respiro, eu erro. Eu entendo quando Paulo diz que ele é o pior dos pecadores. Eu entendo quando o apóstolo diz que ele é o pior dos pecadores, que ele é o pequenininho. Porque eu cometo erro, mas eu luto de coração para não continuar errando, para não continuar pecando. E eu dou o meu exemplo em primeiro lugar. E nós vemos hoje desculpas onde as pessoas não apenas querem continuar pecando, mas elas querem achar desculpas na própria palavra de Deus para continuar pecando. Então, olha só essa situação. E olha só, então nós tivemos na época dos apóstolos pessoas que estavam tratando a graça de Deus, o sacrifício de Cristo como algo bobo, como algo do dia a dia, como algo corriqueiro. O maior acontecimento de toda a história sendo tratado como algo corriqueiro. A graça de Deus sendo tratada como algo corriqueiro. E aí nós vemos aqui na época de Rasputin, na época do czar Nicolau II na Rússia, a mesma situação se repetindo, onde ele pregava: vai lá, vira o zóio com vontade, porque assim Deus será engrandecido em você, porque, nossa, olha o depravado que Deus salvou. De um outro e muito mais recente exemplo extraído da vida, esse homem foi um ardoroso evangelista. Uma de suas passagens favoritas
foi extraída desse mesmo capítulo de Romanos. Vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ele falava de uma forma persuasiva, atraía grandes multidões. Entretanto, seu vizinho imediato nunca ia ouvi-lo. Quando alguém perguntou a esse vizinho, como é que você nunca foi visto no auditório do pastor não sei das quantas, do grande evangelista que arrebanha multidões na presença do Senhor? Como? A resposta foi, porque eu sei o que o quintal dele está cheio. Eu sei que o quintal dele está cheio de propriedade alheia. Aí eu tenho que escutar. Isso daqui você tira no comentário de Romanos do Hendrickson, da editora Cultura Cristã. Então, pessoal, é isso. Aí nós vemos, né? Eu sou obrigado a ver certos pseudo-pregadores aí, os pregadores da moda agora, né? Pregam na caruda, falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, enfiam o pezinho na jaca. E aí, quando eu falo para alguém, vem, né? Os gospel boys de camisetinha colada, cabelo colorido e atitude de emo, né? Totalmente emocionáveis, delicados e quebradiços. Eu vejo eles falarem para mim, não, mas pelo menos eles estão ganhando almas. Que alma? Que alma esses caras estão ganhando? Não, as pessoas estão vendo o que tem no quintal deles, toda a podridão que está no quintal deles. Aí em Romanos 6, verso 2 diz, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Vamos repassar Romanos 6:1, vamos lá? Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. A gente vai permanecer no pecado para que Cristo se levante mais ainda e as pessoas vejam o contraste do milagre que Cristo fez na vida de um pecador. Aí vem a resposta no versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? Ou seja, como que a gente vai viver no pecado? Sendo que nós morremos para o pecado. Morremos. A própria sugestão de que os fins justificam os meios, de que a graça pode ser produzida pelo viver em pecado, é algo tão totalmente, grandemente, enormemente, gigantescamente odioso, que Paulo responde fazendo uso de um recurso caracteristicamente seu, uma forma de rejeição abrupta. De modo nenhum. Ele já começa negando, não, de modo nenhum, de maneira alguma. Para um cristão, continuar vivendo em pecado não só não é permissível, mas também impossível. Por certo, Paulo sabe que até mesmo um crente comete atos de pecado até o dia da sua partida dessa existência na terra. Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Na teologia do apóstolo, essa circunstância não fornece uma razão válida para viver indulgente. O que é indulgente? Viver com a corda solta. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Mais uma vez ele põe, de modo algum. Além do mais, a noção de que um filho de Deus dê voluntariamente ao pecado uma oportunidade de operar, que ele o encoraje, produz repulsa no coração de Paulo. A própria sugestão lhe causa aversão. Ele lembra aos seus leitores que algo decisivo ocorreu em sua vida e na vida deles. Pela graça de Deus, eles morreram para o pecado. Isso é, haviam renunciado seu compromisso com os interesses pecaminosos e com as fascinações e os engodos desse mundo pecaminoso. Renunciado, conforme em Colossenses 3, verso 3. Pois vocês morreram e sua vida está oculta com Cristo em Deus. Tudo isso havia acontecido quando se converteram, quando professaram sua fé e quando foram batizados. Amém? Bom, pessoal, então a gente tem aqui a resposta clara. A gente bateu um papo sobre isso. Não é porque nós somos salvos que a gente pode continuar virando o zoinho, festa no AP, Yahoo, Yahoo, Yahoo. Nós estamos aqui para sermos mordomos, servos, escravos de Cristo, que é o fardo leve. Por mais que nós venhamos a sofrer perseguições e ter aflições, nós temos Cristo, que está do nosso lado e que está segurando as nossas mãos. E o mais importante é a nossa salvação. Um presente maravilhoso que o Senhor nos deu.
Espero que vocês tenham gostado. O Nascido Ask dessa semana ficou meio grande. Prometo que o da semana que vem eu vou fazer mais light. Mas a gente precisava entrar nesse assunto com o pé na porta. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe demais a vida de vocês. Amo cada um. Deus abençoe.